curso avançado de constelações sistêmicas. Se você está acessando esse curso, muito provavelmente você já fez e já realizou a primeira parte, a primeira etapa do nosso curso básico em constelações sistêmicas. Dessa vez, no curso avançado, nós vamos mostrar e vamos focalizar especialmente para você as principais aplicações da constelação sistêmica, tanto no campo da terapia como no campo do coaching individual. Isso porque no módulo básico do nosso curso, você aprendeu o que são constelações sistêmicas, as diferenças de constelações sistêmicas para as constelações familiares e a forma, o método específico que nós trabalhamos constelações para as diversas aplicações sistêmicas que nós temos aplicado ao longo da nossa experiência profissional. Então nós vamos agora, com o curso avançado, abordar de uma forma um pouco mais profunda temas específicos que são da aplicação tanto da terapia como do coaching. Então, nós vamos no curso avançado ter como foco as aplicações específicas da constelação sistêmica. Dentro então da nossa abordagem de constelação sistêmica, nós vamos poder utilizar o método da constelação para qualquer tipo de problema sistêmico que você esteja diante de você, trazido pelo seu cliente, seja ele individual ou até em grupo. Então, podemos aplicar a constelação sistêmica numa questão de conflito familiar, numa questão de profissão, em questões de escolhas pessoais mais complexas, podendo então aplicar também em uma empresa, em um negócio, em uma equipe, enfim, em qualquer tipo de problema sistêmico, nós podemos então utilizar o método da constelação sistêmica. O que no curso avançado nós vamos ensinar a você é aplicar a constelação em alguma dessas aplicações específicas que nós lidamos no nosso atendimento individual, tanto no coaching como na terapia. Então, as teorias que hoje nós utilizamos, que dão fundamento para a nossa observação do fenômeno e do método que nós utilizamos na constelação sistêmica, elas vão ser abordadas nesse curso também. Então, se no curso básico nós falamos de psicologia transpessoal, a questão do Bert Hellinger e as suas constelações familiares, os campos mórficos do Rupert Sheldrake e também a visão sistêmica da teoria de sistemas, no curso avançado nós vamos abordar as contribuições de Kurt Lewin, do panorama social de Lucas Derksch, das partes internas em cima do trabalho de Roberto Assagioli e a psicossíntese, como também vamos falar do fundamento da fenomenologia no processo não só do fenômeno da constelação, mas também da possibilidade de entendermos o que acontece de resolução com o nosso cliente quando ele alcança um nível de consciência a partir da experiência promovida pela constelação sistêmica. E vamos então aprofundar também a nossa visão do processo, que é o objetivo terapêutico ou então do coaching, da transformação da consciência do nosso cliente. Então, nós vamos abordar esses pontos teóricos que nos ajudam a aprofundar e a entender como funciona e o que acontece no fenômeno da constelação para ele ser tão eficaz num processo de transformação, de modificação de problemas que os nossos clientes têm relatado. As diversas aplicações, então, que nós vamos abordar no curso são temas específicos tanto da terapia como do coaching. Vamos procurar, então, identificar, inclusive em alguns temas, aquilo que do grupo, pela composição do grupo do avançado, seja a escolha do grupo de alunos para um tema que a gente possa utilizar a constelação e nós vamos demonstrar como utilizar para aquele tema, seja ansiedade, seja um problema de uma reação emocional, seja um tipo de conflito, ou então no coaching, um tipo de desafio de desenvolvimento, como abordar uma competência, enfim. Em 2 momentos nós vamos trabalhar temas específicos, inclusive escolhidos pelo grupo de alunos que deem da sua preferência a nossa possibilidade de abordar a constelação sistêmica para aquele tema em questão. Como você pode ver no curso básico, nós vamos mostrar a você as diferenças da nossa forma de olhar e da nossa forma de trabalhar a constelação sistêmica para que ela tenha essa diferença, essa especificidade e que tenha mostrado na nossa prática um nível de eficácia e um tipo de retorno muito positivo em relação não só à capacidade de diagnóstico dos problemas, mas também de resolução de muitos deles em cima da nossa prática com os nossos clientes. Tanto os clientes individuais, como também organizações, grupos e instituições.
Como vocês então estão acostumados no curso básico, nós vamos fazer muitas práticas, utilizar as técnicas e os recursos tanto dos bonecos Playmobil, das âncoras de solo, ou usando pessoas, sempre com práticas supervisionadas, onde vocês vão estar podendo experimentar, já começar a ter uma noção de como utilizar esse recurso nessas aplicações, e com o nosso apoio, com o nosso suporte, para que você saia já do curso avançado com muito mais segurança e recursos para poder aplicar de imediato o método da constelação sistêmica na sua prática de atendimento individual. Então, como nós falamos, nós vamos mostrar a você utilizar as técnicas que você já conhece, mas agora aprofundando para essas aplicações. Então, como você já conhece essas técnicas, nós vamos voltar a utilizar os bonecos Playmobil, as âncoras de solo, ou então utilizando grupos de pessoas nas representações dos fatores de um sistema, mostrando então a você como utilizar essas técnicas nas aplicações específicas que o curso avançado leva para você, tanto no campo da terapia como do coaching. Então você vai aprofundar o seu conhecimento de como utilizar esses métodos de constelação sistêmica em um atendimento individual. Independente de você ter ou não pessoas que possam representar, essas técnicas permitem que você, num atendimento individual, possa com a mesma eficácia alcançar os resultados de uma constelação utilizando pessoas. O uso desse recurso, a forma, as características de utilizar o fator oculto, a forma de não revelar ao cliente qual é o fator no primeiro momento, enfim, nós vamos mostrar então a você, aprofundar esse conhecimento na aplicação individual da constelação sistêmica. E como programa, um resumo do programa do que você vai ter nesse curso avançado, nós vamos falar então das aplicações da constelação sistêmica, tanto no coaching como na terapia, as diferenças, o tipo de características que nós observamos e diferenciais entre os temas da terapia e os temas do coaching, a forma inclusive de abordar isso, porque normalmente é fundamental esse conhecimento para aumentar e melhorar a eficácia do seu resultado junto ao seu cliente. Vamos então falar um pouco da fenomenologia, ou seja, entender e compreender como a fenomenologia ela dá suporte não só ao fenômeno, mas ao que acontece naquela transformação, na mudança muitas vezes de um problema a partir desse conceito que fundamenta a constelação sistêmica. E vamos falar então da nossa visão da transformação da consciência. Vamos mostrar a você, no nosso modelo, um passo a mais agora na compreensão de como os sistemas evoluem, como os seres humanos evoluem, amadurecem, aumentam o seu nível de consciência, fazendo com que a gente possa entender que aquele problema que o seu cliente está trazendo, na verdade, é como se fosse uma indicação do próprio ser de que alguma coisa precisa ser mudada no seu sistema. Seja no seu sistema pessoal, no seu sistema de valores, na sua forma de relação com a família, com o trabalho, com a vida, tudo sistemicamente representa ou expressa no sintoma uma necessidade de desenvolvimento, de atualização e de crescimento. Também vamos falar de alguns dos teóricos que agora complementam essa base da forma como nós entendemos a constelação sistêmica, das contribuições do Hans Stendan, do holandês Hans Stendan, Lucas Derkes no Panorama Social, Kurt Lewin, Roberto Assagioli e a sua psicossíntese, como formas de, apesar de não serem teóricos que falem da constelação, como nos nossos estudos nós observamos a estreita ligação da contribuição de alguns desses princípios que eles desenvolveram para nós compreendermos o fenômeno e a aplicação do método da constelação sistêmica. Vamos então entender a aplicação específica para o trabalho com as partes internas, ou seja, como então entender e trabalhar a dinâmica do sistema interno intrapsíquico com as partes que compõem muitas vezes a nossa personalidade, e vamos colocar nesse avançado a abordagem do trabalho retrospectivo e do trabalho prospectivo. O que isso quer dizer? Nós vamos então mostrar a você como de uma situação que nós estamos percebendo na constelação, nós podemos, com a própria constelação sistêmica, abrir uma resolução de algum tipo de acontecimento do passado que está interferindo naquele problema, ou então a prospecção, uma projeção para o futuro de uma resolução, de uma tendência, e aí seja da carreira, seja de um problema familiar, seja de uma empresa.
Como nós podemos então fazer esse trabalho na linha do tempo, utilizando a constelação de uma forma regressiva ou de uma forma projetiva para o futuro. E vamos então também especificamente ensinar a você como nós podemos utilizar a constelação sistêmica para problemas de relacionamento. Tanto os problemas de relacionamento amoroso entre o casal, entre familiares, mas também aqueles relacionados a dificuldades de relacionamento interpessoal numa equipe, numa empresa, com figuras de autoridade. Ou seja, nós podemos utilizar a constelação sistêmica para expressar, revelar qual é o ponto ou aquilo que está desorganizando um processo, um sistema de relacionamento entre uma, duas ou mais pessoas. E vamos então também falar sobre a transformação da consciência em relação à alma dos sistemas, com aplicações práticas. Ou seja, como você sabe do curso básico, o curso avançado também tem um foco eminentemente prático. Nós procuramos dar fundamento à teoria como uma referência para você poder se situar e entender, mas o nosso grande objetivo é favorecer a sua apropriação da técnica, da forma de trabalhar, de forma que você fique seguro, o mais seguro possível, para começar a experimentar no seu dia a dia a constelação sistêmica e os seus resultados com o seu cliente e com você mesmo. Porque, como eu sempre digo, quanto mais nós fazemos as constelações, mais parece que nós aumentamos a nossa percepção sobre o funcionamento dos sistemas. E por isso estamos falando de uma melhoria da nossa forma de ver a nossa própria vida, o nosso cliente, as dinâmicas que nos envolvem, porque o trabalho com sistemas favorece uma percepção maior da visão sistêmica. Então, nós vamos estar focalizando a prática de forma que você possa sair desse curso avançado preparado para poder aplicar a constelação sistêmica para essas aplicações específicas, tanto da terapia como do coaching. Uma coisa muito importante para você que vai fazer o curso avançado é você então vai receber um presente, ou seja, os alunos que se inscrevem no curso avançado também recebem um kit de constelação sistêmica composto de 5 bonecos Playmobil, massas de modelar e pedras diversas que nós utilizamos no trabalho da constelação e principalmente no trabalho de personificação. Com isso, você já vai no próprio curso ter o seu material para poder trabalhar e poder, a partir daí, levando já esse kit, você poder utilizar e começar a aplicá-lo imediatamente nos seus atendimentos individuais. Nós então queremos que você seja bem-vindo ao nosso curso, estaremos juntos na sua cidade e será um prazer mais uma vez compartilhar de alguns dias de muitas experiências, de muito aprendizado e de muita troca. Até lá!